Boa tarde, quinto ano. Vamos começar a nossa revisão de português, tá ok? Na revisão de português de hoje, nós vamos revisar sinais de pontuação, tá bom? Eu decidi revisar só um conteúdo hoje, na quarta-feira eu reviso os outros, porque eu acho esse assunto extremamente importante para a nossa vida, né? Porque tem conteúdo que a gente mal utiliza. E ele é super importante na hora de você escrever e produzir textos com sentido, porque o jeito que nós falamos é diferente do jeito que nós escrevemos. E a pontuação, ela serve exatamente para expressar emoções, sentimento e a intenção do nosso texto. Por isso é tão importante nós sabermos utilizar uma pontuação. Por exemplo, se eu estou querendo escrever uma história e eu quero dar ao meu leitor, né? Porque a pessoa que está lendo o texto, ela precisa entender o sentido e o que realmente estava acontecendo. E eu quero falar assim: a menina estava muito triste. Aí eu preciso de uma vírgula aí para dar uma pequena pausa, né? Para ele pensar na criança triste. A menina estava triste, pensando. Então, quando a gente pensa, então eu vou colocar o quê? Uma reticência, porque ela estava ali no mundo da lua. Quero que o meu autor entenda isso. Aí o que ela estava pensando? Amanhã eu tenho que ir para a escola. Aí eu coloco o quê? Uma aspa. Por quê? Porque para indicar um pensamento da menina. Quando a mãe entrou e disse. Então, para que o meu autor entenda, meu leitor, entenda, eu vou colocar 2 pontos e vou começar com uma exclamação. Menina, o que é que você está fazendo? Eu vou colocar o quê? Primeiro, menina, ela não deu um grito. Para que o meu leitor entenda que ali foi um grito, eu vou colocar uma exclamação. O que você está fazendo? Uma interrogação, porque ela fez uma pergunta. Então, se eu não souber utilizar corretamente a minha pontuação, o meu texto não vai ficar com o sentido que eu gostaria e a pessoa não vai ter as mesmas emoções, tá ok? Então, eu estou explicando aqui rapidamente para vocês entenderem a importância da pontuação, ok? Para explicar, né, de maneira mais clara, nós vamos para a página 56, a questão 3. Eu vou fazer essa questão com vocês e as outras questões vocês vão fazer sozinhos, tá ok? Porque ela vai dizer a função de cada ponto, ok? Vamos lá, faça a correspondência. A aspa, para que é que serve a aspa? Está lá na quarta opção, é usada para citar frase de alguém. Então, se eu vou dizer assim, Machado de Assis disse, não é uma frase minha, então eu coloco entre aspas. Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Fecho aspas. Então, eu vou usar para falar a frase de alguém, ou pensamento de alguém, ou citação de alguém. Então, eu vou utilizar a aspa, tá ok? Ou quando eu quero também, aqui não está na definição, mas eu posso usar também, quando eu quero colocar ela como algo relevante ou dar uma ênfase. Por exemplo, eu digo assim, às vezes a gente está conversando, o problema que é você. Problema, eu faço assim, né? A gente faz o problema, é você. Então significa que eu estou dando uma ênfase. Isso aqui significa uma aspas, tá certo? É o ponto final. O ponto final, ele está lá na opção, na penúltima, que diz, é usado no final de frases afirmativas ou negativo, para concluir um pensamento. Então, no texto, você vai utilizar o ponto final quando você concluir uma ideia, tá certo? A vírgula, ela está na quinta opção. Pequena pausa, usada para separar nomes, data, local. Então, a vírgula é essa pequena pausa, tá certo? Todo mundo sabe utilizar a vírgula em nome de Jesus. 4. Reticência, é a segunda opção. Usado para indicar a interrupção de uma fala ou um pensamento. Então, às vezes a gente está conversando, né? Aí a gente fica, pois é, a gente fica pensando. Se a gente fosse escrever, a gente colocaria a reticência, porque é essa pausa, esse pensamento, tá certo? Vamos lá, 2 pontos. A primeira opção, usado para indicar a fala de alguém, uma explicação ou uma enumeração. 6. Ponto de exclamação. Ela é a sexta opção lá. Usado para indicar uma admiração, uma emoção, uma ordem. Saia daí! Então eu coloco exclamação, certo? Vamos lá. Interrogação, está na
A terceira opção de trás para frente, de baixo para cima. Usado no final de frases interrogativas para fazer uma pergunta. Travessão. Travessão é a última opção, usado antes da fala de alguém, para indicar que alguém vai falar. Nono, ponto e vírgula, tá? A quarta opção de baixo para cima. Equivale a uma pausa maior do que a vírgula. E o parêntese, que é a terceira opção, usado para separar uma palavra ou um grupo de palavras, a fim de chamar a atenção e dar uma explicação. Mulher usa muito o parêntese na fala, porque a gente está falando de um assunto, aí esse assunto liga a outro assunto, a gente coloca ele entre parênteses, porque não tem nada a ver com o que a gente estava falando, tá certo? Então, quando você está falando uma coisa, pois é, nós vamos no cinema na segunda-feira, porque é muito legal. Aí eu lembrei que um dia eu fui assistir Capitão América, isso não tem nada a ver com o que eu estava falando, aí eu coloco entre parênteses, né? Essa coisa que eu trouxe para a minha frase, que não tem a ver com a minha ideia, mas eu acabei incluindo, certo? Agora, com vocês vão realizar a atividade da página 55 e 56A. Faça a leitura do texto, tá certo? Porque nós teremos também interpretação do texto na nossa prova. Um beijo e até a próxima aula.